Plano de Estudo Tutorado, 4º ano, Ensino Fundamental, volume 3, 2021, Língua Portuguesa. Olá, vamos fazer a semana 4 do PET volume 3 de Língua Portuguesa do 4º ano. Tema, gênero textual, conto. Seja bem-vindo ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos começar. Caro estudante, vamos ler um conto literário muito famoso e com certeza um dos fatos que o tornam tão especial é a capacidade de despertar a nossa imaginação. O gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta que envolve um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. O conto é um texto curto em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Há poucos personagens e poucos locais, pois como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes. Há vários tipos de contos, realistas, populares, fantásticos, de terror, de humor, infantis, psicológicos, de fadas. Então aqui conto, gênero narrativo, narrador, personagens, tempo, espaço, enredo. Personagem, protagonista, antagonista, coadjuvante, enredo, situação inicial, conflito, clímax, desfecho. Atividades. Então vamos iniciar as atividades da semana 4 de Língua Portuguesa do 4º ano. Leia o texto abaixo. O alfaiate valente. Certa vez, existia um alfaiate modesto e trabalhador que fazia ternos muito bem e que tinha muitas encomendas feitas pelos mais exigentes habitantes da região. Era verão e havia uma grande quantidade de moscas que zumbiam ao seu redor, molestando e interrompendo a todo momento seu trabalho. O alfaiate não aguentou a molação e sua irritação foi tanta que, sem pensar, deu-lhe um tremendo golpe com uma das finas telas que usava na preparação de um traje. Foi tão certeiro o golpe que eliminou 7 moscas de uma vez. O alfaiate, ao perceber o resultado de seu golpe, ficou surpreso consigo mesmo e resolveu confeccionar um traje muito especial, feito de tela metálica, e ainda bordou um escudo no peito em que se qualificava como Mata 7, sentindo-se muito orgulhoso. Com seu elegante traje, o alfaiate saiu a correr às cidades e vilas, exibindo um porte de cavaleiro, criando assim sua fama de valente e invencível. Todos assim que o viam sentiam medo dele, pensando que o terrível guerreiro havia eliminado sem piedade 7 de seus inimigos ao mesmo tempo, e ninguém se atrevia a perguntar a razão de tal proeza. A fama do alfaiate chegou aos ouvidos do rei, que mandou que ele fosse chamado e lhe ofereceu uma grande recompensa e ainda a mão de sua filha em casamento, caso ele conseguisse eliminar 2 terríveis gigantes que estavam aterrorizando toda a região do norte do reino, destruindo tudo que encontravam em seu caminho. Era necessário agir rápido, pois estavam se aproximando mais e mais do castelo. O valente alfaiate prometeu terminar facilmente com os terríveis gigantes e marchou em sua busca. Em poucos dias, ele encontrou os gigantes dormindo placidamente debaixo de uma enorme árvore, aproveitou-se para subir em seus galhos e lançar dali pedras na cabeça de um deles, a ponto de quase despertá-lo, momento em que ficaria bravo sem saber quem o acertara e de onde teriam vindo os golpes. Realmente, o plano do valente alfaiate funcionou como ele planejara, porque o gigante acreditou que havia sido seu companheiro quem atirara as pedras enquanto ele dormia, o que provocou tremenda discussão e briga entre eles. Brigaram por mais de 7 horas, jogando ora um, ora outro no chão, causando tanto estrondo como se estivesse acontecendo um terremoto. Depois de tão terrível que fora a briga, os 2 gigantes desmaiaram, caindo fulminados um ao lado do outro.
O alfaiate valente desceu da árvore e certificou-se de que os devastadores gigantes não voltariam a incomodar ninguém. Deu mostras de sua fama e valentia subindo sobre seus corpos, comprovando que seu título de Mata-Sete era uma realidade. Resolva as questões. 1. Qual é o título do texto? 2. Quantos parágrafos há no texto? 11, 10, 9, 8. Quem são os autores do texto? Então, o título do texto é O Alfaiate Valente. Quantos parágrafos? Tem no texto 8 parágrafos. Você pode voltar lá e conferir. E quem são os autores do texto? Então, logo lá embaixo do texto está o nome deles, né? Aí são os irmãos Grimm. Então, tem o nome deles lá, ó. Não sei se é assim que fala, né? O nome Jacob Grimm e o outro Will Grimm. Não sei. Então, você pode copiar aí, tem abaixo do texto também. 4. Quem é o personagem principal da história? 5. Qual problema o verão trouxe para o alfaiate? 6. Ordene de 1 a 4 as frases abaixo de acordo com a ordem cronológica dos acontecimentos na história. O alfaiate encontrou os 2 gigantes dormindo debaixo de uma árvore. Era verão e havia uma grande quantidade de moscas que zumbiam. Os 2 gigantes desmaiaram um ao lado do outro. O alfaiate confeccionou um traje de cavaleiro para ele. Então, quem é o personagem principal da história? É o alfaiate valente. E qual problema o verão trouxe para o alfaiate? Então, o problema que o verão trouxe foi a grande quantidade de moscas que zumbiam ao redor do alfaiate. Então, esse foi o problema. Ele teve que matar essas moscas, né? Então, matou 7 de uma vez. Então, ficou conhecido como valente, mata-7. Tá? Então, o problema começou com as moscas que zumbiam ao redor do alfaiate. O número 6 é para a gente ordenar. Então, de 1 a 4, de acordo com os acontecimentos do texto. Então, aí, o que vai ser o primeiro? É quando tudo começa, né? Era verão e havia uma grande quantidade de moscas que zumbiam, né? Ou zumbiam onde? Ao redor do alfaiate, estava incomodando ele. Então, essa é a primeira. Era verão e havia uma grande quantidade de moscas que zumbiam. E depois, o alfaiate confeccionou um traje de cavaleiro para ele. Depois, o alfaiate encontrou os 2 gigantes dormindo debaixo de uma árvore e os 2 gigantes desmaiaram um ao lado do outro. Nessa ordem aí, foi isso que aconteceu. Claro que antes disso, o alfaiate começa a rodar e começa a ficar famoso porque mata 7. Aí o rei convida ele, né, pede a ele para poder dar um fim nos gigantes que estavam atrapalhando. Mas de acordo com essa ordem aqui, né, está correta, tendo essas frases aqui, esses acontecimentos, então ficou 3, 1, 4 e 2. Primeiro de tudo era verão e a grande quantidade de moscas zumbiam. Depois o alfaiate confeccionou um traje de cavaleiro para ele, depois que ele matou as moscas, né? Depois ele encontrou os 2 gigantes dormindo debaixo de uma árvore, isso aí é depois que o rei pediu para ele ir atrás dos gigantes. E para finalizar, os 2 gigantes desmaiaram um ao lado do outro. 7. A fama do alfaiate foi tamanha que chegou ao conhecimento do rei. O que o rei queria com o alfaiate? A. Que o alfaiate eliminasse 2 gigantes que estavam aterrorizando certa região do reino. B. Queria que o alfaiate derrubasse 2 gigantes e fizesse uma roupa para o rei. C. Gostaria de casar a filha com o alfaiate e, na verdade, não se importava com os gigantes. D. Queria que o alfaiate não conseguisse derrubar os gigantes, provando a todos que ele não era valente. Então, o que o rei queria com o alfaiate? O rei queria que o alfaiate eliminasse 2 gigantes que estavam aterrorizando certa região do reino. Porque o rei ficou sabendo, né? Chegou ao conhecimento do rei a fama do alfaiate, que ele era valente. Então, ele queria isso, que eliminasse 2 gigantes que estavam aterrorizando certa região do reino. E aí, se o alfaiate conseguisse, ele ia dar uma grande recompensa e também a mão da sua filha em casamento. Então, resposta, letra A. 8. Agora é a sua vez.
Crie um final diferente para essa história. Então você viu que o alfaiate começou a confusão entre os gigantes, né? Um achando que era o outro que tinha jogado pedra e arrumou aquela confusão. E você agora vai mudar o final dessa história, vai fazer um final diferente para essa história. E vai escrever nesse espaço aí. Essas foram as atividades da semana 4 do PET volume 3 de língua portuguesa do 4º ano. Eu te aguardo aqui no próximo vídeo. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para você ser notificado de novos vídeos. Um grande abraço e até o próximo!